E o governo, gente, deve articular uma estratégia contra o avanço do PL da dosimetria no Senado Federal. Ele deve ser colocado em votação já na próxima semana e Davi Alcolumbre parece que também por trás quer que o negócio passe logo, quer realmente fazer com que ele ande o mais rápido possível. E o Igor Damasceno está pesquisando com as fontes dele lá por Brasília e vai trazer os bastidores dessa informação. É isso, Igor? Pois é, o presidente Lula foi orientado por auxiliares, segundo fontes, a vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria, caso a matéria avance no Senado Federal. Mas antes disso, a fonte explicou que Lula tenta frear o avanço desse texto no Senado. Inclusive, o presidente se encontrou com senadores aliados para encontrar uma solução e conter esse avanço. Ontem foi escolhido o relator desse texto na Comissão de Constituição e Justiça, é o senador Esperidião Amin, e a informação é que ele vai apresentar um parecer na próxima quarta-feira e imediatamente o texto deve avançar e ser votado no plenário do Senado. A informação de bastidor é que lá no Senado, assim como aconteceu na Câmara, o PL da dosimetria passe sem nenhuma dificuldade. E por isso o presidente Lula se reuniu na Granja do Torto com Eduardo Braga, Renan Calheiros e também parlamentares da base governista, justamente para encontrar um método de tentar barrar esse avanço da dosimetria no Senado Federal. Agora, se não tiver jeito, a fonte explicou que se por acaso o PL da dosimetria de fato for passar no Congresso Nacional e seguir para a sanção, o presidente vai vetar na íntegra. E por que ele vai oferecer esse veto? Para principalmente fazer um aceno ao eleitorado e dizer que não concorda com redução de penas. O PL da dosimetria beneficia, por exemplo, Jair Bolsonaro, que seria colocado em liberdade condicional já em 2029. Bolsonaro é inimigo número 1, politicamente falando, de Lula. Então, se ele não vetasse, estaria beneficiando o inimigo, o que pode ficar feio com o eleitor. Por isso, a expectativa é que o presidente, então, vete integralmente, caso a matéria avance no Congresso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. E o Esperidião Amin deu uma entrevista hoje a uma rede de rádio e disse, abre aspas, que a anistia vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu vou tirar a temperatura do que predomina no Senado. Se vale a pena lutar por uma anistia ampla e justa ou se vale a pena fazer a primeira etapa com este planejamento de penas, com essa dosimetria menos injusta, menos pesada e menos raivosa. Foram palavras de Esperidião Amin. Bom, agora vamos comentar então com os nossos analistas Henrique Kriegner e Deise Ciocari, começando pelo Kriegner agora. O que a gente percebe, Kriegner, em toda essa movimentação? Hoje eu ouvi um jurista, inclusive, que disse que se realmente o projeto da dosimetria passar do jeito que ele foi aprovado na Câmara, ele pode trazer alguns problemas na lei penal, inclusive, porque pode caber para crimes graves aí, para pessoas, por exemplo, que cometeram estupros, homicídios. Ele pode ser algo preocupante para o direito penal brasileiro. Então, você acredita que o Senado ainda vai mexer nesse texto ou deve tentar aprovar do jeito que está diante dessa fala de Esperidião Amin? Deve tentar aprovar do jeito que está. Na verdade, o impacto em outros crimes graves não deve ser quase zero, se não nulo, né? Justamente porque esse projeto da dosimetria, ele sai da esfera política e ele entra na esfera meramente jurídica. O processo de anistia é um processo 100% político. Aí cabe a discussão de inimigo do presidente, quem é favorável e quem não é. Quando entra na questão de dosimetria, entram os inúmeros argumentos que não são politizados, mas são de juristas, de especialistas do direito, para dizer que as penas foram aplicadas de uma maneira injusta, se considerado aquilo que a lei instrui. Quando a gente está falando de dosimetria, nós estamos falando de uma redução de penas, não por bondades, ou por preferência política, ou por qualquer outra razão que não a questão do que a lei de fato instrui que seja aplicado. E isso é reconhecido, inclusive, por membros da Suprema Corte e também por outros juristas de grande renome. É sempre importante a gente ressaltar aqui esse detalhe. A questão de dosimetria, ela é um processo jurídico e não um processo político, como é a questão da
anistia. E aí, nesse sentido, eu acredito que o Senado deve manter da maneira como está e encaminhar para o presidente Lula. E o presidente Lula, a expectativa, mas a gente sabe bem como as coisas funcionam, não deveria julgar isso de uma maneira politizada. Não entra aí a discussão política. Entra sim a questão a questão jurídica, meramente falando. Agora, Deise, se a gente pegar outras democracias comparadas ao Brasil, que também tem crimes, né, assim, de abolição do Estado democrático, o Brasil é quem tem uma pena mais razoável, inclusive, para esse crime que é considerado grave. Então, cabe realmente uma dosimetria? Olha, Márcia, a gente tem que falar aqui em cima da realidade, né? E eu concordo com o Kriegner. Eu acredito que esse projeto ele vai passar no Senado, até porque o Davi Alcolumbre quer uma agilidade maior em relação a isso, por todo esse desentendimento aí que ele teve com o governo federal. E aí é o ponto que eu discordo do Kriegner, que eu acho que essa questão toda ela entra assim com um componente político muito forte e isso deve inclusive ocasionar no veto do presidente Lula, mas a gente tem uma questão bem importante no meio disso tudo, Márcia, Kriegner, que é o fato de o Otto Alencar e o Renan Calheiros quererem colocar um pouco de panos frios na CCJ do Senado, né? A despeito do que aconteceu na Câmara dos Deputados nessa semana em relação a esse projeto, que foi uma das maiores barbaridades do Congresso Nacional nos últimos anos, tem essa movimentação aí no Senado do Renan e do Otto, né? Mas eu acredito que o projeto vai passar, assim, sem muitas alterações. E aí, politicamente, Kriegner, eu acredito que o presidente Lula vai vetar, sim. Obrigada, então, Deise.